Bem, vamos continuar. Na última aula eu falei sobre o pensamento de Arthur Schopenhauer, né? Estamos aqui dando a aula, é a oitava aula do ensino médio do terceiro ano. Na última aula nós falamos sobre Arthur Schopenhauer. Apresentamos a teoria de Arthur Schopenhauer que considera que, como eu posso dizer, que entende que as artes constituem uma mediania, um meio. Mediania é uma palavra equivocada, porque um meio, um modo de se chegar à vontade, no primordial que constitui a realidade do mundo, né? Vimos que Schopenhauer ele adota um modelo em alguma medida platônico, um modelo dualista à maneira de Platão, inclusive inserindo elementos do pensamento platônico, a concepção das ideias ou formas puras, como ele descreve no terceiro livro dele, o terceiro tomo da obra O Mundo como Vontade e Representação, e ele considera que esse plano, essa realidade dualizada se faz, primeiro, no mundo das representações, segundo ele é correspondente ao conceito dos fenômenos descritos por Immanuel Kant na Crítica da Razão Pura, ou seja, um plano de realidade que é apreendido pela subjetividade, e por trás desse plano fenomênico, ou representacional, da representação, haveria a coisa em si, como descreve Kant. Kant pontua que a coisa em si é incognoscível, de respeito ao numênico. Mas Arthur Schopenhauer vai além. Ele vai dizer que entende o que é essa coisa em si. Segundo ele, a coisa em si é a vontade, é o exercício da vontade. Uma vontade una, primordial, que no fundo é uma vontade quanto princípio, força, né, que aciona todas as coisas. É um princípio de ser, é um desejar ser. Tem um termo na filosofia do Spinoza, o Levinas cita muito, que tem a ver um pouco com isso. Agora a palavra está me fugindo. É um princípio de ser, é uma vontade de ser, né? É um desejar ser através das individuações, ou seja, a vontade ela é um exercício que se faz enquanto ele vai chamar de principium individuationis, ou princípio da individuação. Um princípio que erige, né, que ergue formas. Essas formas são os fenômenos enquanto indivíduos. E o que caracteriza, o que prova a vontade é o fato da luta pela sobrevivência, a luta de se manter, né, que se observa tanto na química, na física, na biologia, na vida social, na vida humana. A única forma, portanto, de superar a vontade é a negação da vontade, essa negação pela luta, essa negação da vida. Por isso que a filosofia de Schopenhauer ela é também tratada como uma filosofia nihilista, no sentido de ela é uma negação da vida, uma filosofia negacionista. Né? E essa negação ela vai se exercitar, segundo Schopenhauer, de duas formas. Uma forma transitória, que é o campo da estética e das artes. E uma outra forma, que é o campo da ética e da moral. No campo da moral, que é o último que ele trata, mas eu estou tratando antes justamente para fazer essa ponte, o campo da moral é através do ascetismo, de uma conduta ascética, de uma conduta no qual valoriza-se a renúncia, uma moral baseada na renúncia, baseada no autossacrifício. São formas de negar a vontade, de negar a si mesmo. Em que figuras, por exemplo, como a própria figura de Jesus, representaria isso muito bem. Ele nega a vontade. Ele não exerce mais a sua vontade. No campo da estética, que é o que nos interessa, na filosofia schopenhaueriana, a gente viu que isso vai se mostrar através das artes. O belo, para Schopenhauer,
ele responde, em certa medida, está correspondendo a Kant, uma contemplação, seja da natureza, seja da obra de arte em geral. E essa contemplação, ela faculta ao homem a possibilidade de negar a si mesmo na medida que se anula diante do objeto. Ou seja, para Schopenhauer, a beleza ela impõe uma certa negação da vida, uma negação de si mesmo, na medida que ela é fundada na contemplação. Contemplar é perder-se, no sentido de perder-se enquanto atitude desinteressada para consigo mesmo. O interesse é pura e simplesmente o objeto. Mas as artes em geral, elas trabalham com objetos. Elas objetificam. Objetificar um objeto que eu estou tratando aqui no sentido de elas aferem uma forma. Elas contemplam uma forma. A arquitetura trabalha com formas, a escultura trabalha com formas, a pintura trabalha com formas, e a própria poesia trabalha com formas, com descrições de mundos. Essas formas, elas nos orientam a percepção da ideia. Nesse sentido, Schopenhauer resgata a noção de ideia lá em Platão. Por outro lado, estou explicando a Schopenhauer primeiro para a gente entrar no autor de hoje. Por outro lado, a única arte, e por isso para ele a arte mais nobre, que não se orienta por formas, é a música. O próprio Kant dá ali na Crítica da Faculdade do Juízo, no finalzinho da primeira parte do livro que trata justamente dos juízos estéticos, ele fala dos aspectos muito apropriados, muito específicos da música. Nesse sentido, a música, vai dizer Kant, e por que eu estou citando Kant ali na Crítica da Faculdade do Juízo? Tem um pouco a ver com o que ele está falando, Kant, na Crítica da Razão, no Mundo como Vontade de Representação. Kant chama a música de uma arte não figurativa, uma arte puramente sensorial. Porque elas não nos apontam, elas simplesmente nos clamam as emoções. A música simplesmente clama as emoções. Ela não afigura nada. Ela não descreve nada. Ela não afigura, ela não descreve absolutamente nada. E por isso ela é uma pura emoção. Esse por emocionar-se, o Schopenhauer significa, em outras palavras, uma não capacidade nossa de raciocinar sobre aquilo que está se vivenciando. Nesse sentido, a música, e quando eu falo música, não é uma música cantada, não é uma música com uma letra, é a música simplesmente na sua sonoridade. Ela é uma arte que não perpassa pela ideia. Ela nos atravessa diretamente ao encontro da vontade. Que a vontade ainda, em si mesma, é não figurada. Quer dizer, não figurada. Ela não é individualizada. Ela não se mostra através de indivíduos. Tá? Isso é Schopenhauer. Schopenhauer é um autor, portanto, que propõe uma metafísica ahistórica, ou seja, que não se declina sobre o viés da história, que não ouve a história, porque pensa o mundo a partir de um plano transhumano, ou seja, que atravessa a condição humana e está presente em todas as coisas. Diferente é a postura do seu contemporâneo Georg Hegel, que é o tema da nossa aula de hoje, o destino das artes. Hegel, ele é diferente. Hegel é o filósofo que vai pensar, né, minha aula, eu não sou especialista de Hegel, é uma leitura
rasa sobre Hegel, mas acho que uma leitura mais ou menos próxima do que Hegel apregoou. Hegel é um filósofo que vai valorizar o papel da história na constituição da filosofia. Hegel é um filósofo que valoriza a história. Por quê? Primeira coisa, o que se entende por história aqui? É claro que história, a gente pode entender a história constitui de fato um volume de acontecimentos. Né? O Covid é um fato histórico. Né? Os impeachments no Brasil são fatos históricos. A eleição de tais presidentes nos Estados Unidos tudo são fatos históricos. Ou seja, a história é um conjunto de acontecimentos. A pergunta que se coloca quando eu falo de um conjunto de acontecimentos é se esse conjunto de acontecimentos ele é aleatório ou se ele possui um certo lastro comum. Eu chamo de lastro comum. Se ele possui um sentido. Se a história aponta para um sentido, aponta para um fio condutor. Esses fenômenos são meramente fenômenos aleatórios, que vão acontecendo não necessariamente de forma a nos dar alguma lição, vamos usar nesses termos, ou se de fato a história nos aponta para uma lição. Se a história aponta para um destino, eu até mesmo diria para um fim, ou seja, um destino, um fim, uma finalidade. Hegel é o autor que vai defender que sim, a história aponta para um fim. A história não é um mero sucedâneo de acontecimentos díspares, que não possuem necessariamente lastro um com o outro. Não. A história possui um lastro comum. Ela possui um fio condutor. Ela possui uma linearidade que deve ser, pelo filósofo da história, compreendida. Compreendido é o fio, né? Compreendido. Tá? Para a gente entender como é que Hegel defende essa tese, como é que a arte vai estar inserida nessa tese, é preciso entender a crítica de Hegel, em certa medida a crítica de Hegel ao próprio Kant. A crítica de Hegel a Kant é que, para Hegel, Kant, ele não, como eu posso dizer, ele é um autor, a sua crítica é uma crítica não apenas às escolas anteriores a Kant, a crítica da razão pura é uma crítica diretamente ao racionalismo e ao empirismo, né? Mas Hegel é um crítico de si mesmo. Na medida que ele faz tamanha crítica, ele acaba se firmando, digamos assim, num universo muito reduzido. E que universo é esse reduzido, segundo Hegel, que Kant fica? O universo do sujeito. Kant se depara, tal como a gente citou lá ao lembrarmos Schopenhauer, com dois planos de realidade. O mundo com vontade é o mundo fenomênico e o mundo numênico. O numênico é a realidade em si das coisas, que, segundo Kant, é incognoscível. O fenomênico é a realidade observada, ou seja, a realidade que já envolve a constituição, que já se mostra constituída a partir de um conjunto de faculdades transcendentais. São as faculdades que constituem a subjetividade transcendental, a subjetividade descrita por Kant. O que Hegel vai dizer? Olha, tudo bem, eu entendi o problema e não tem como a gente não concordar com o problema. Mas ele identifica que esse problema ele está extremamente reduzido. Porque se eu não tenho o incognoscível, se não é possível falar do incognoscível, é possível compreender a realidade tal como a vivemos.
essa realidade ditada pelo sujeito, essa realidade fenomênica. E essa realidade fenomênica, ela não é apenas subjetiva, ela é intersubjetiva. Ou seja, para pensar o mundo, eu tenho que levar em conta, primeiramente, o mundo da cultura. O que é o mundo da cultura? O mundo produzido culturalmente, produzido por sujeitos. Por isso, Hegel vai dizer, o problema de Kant é que Kant ele fica encalacrado, ele fica fechado apenas a um sujeito de conhecimento, a um indivíduo. É uma subjetividade que, no fundo, constitui a subjetividade de um indivíduo. Mas é possível pensar esse universo fenomênico para além do indivíduo nas relações entre indivíduos. E uma vez que a consciência é transcendental, ela é universal, ela deve se considerar que ela se aplica igualmente na esfera de outros indivíduos. Portanto, o que importa para Hegel não é a dimensão do indivíduo, mas a dimensão interindividual. É aquilo que ele vai chamar de espírito, Geist. Por isso, Hegel escreve a sua primeira grande obra, uma fenomenologia do espírito. O título da obra é essa, Fenomenologia do Espírito. Eu tenho ela aqui em cima. Fenomenologia do Espírito. Por que fenomenologia? Porque, tal como Kant, ele se fixa na dimensão dos fenômenos. Ele não vai fazer a loucura schopenhaueriana de dizer o que é a coisa em si. Ele se fixa no mundo dos fenômenos. Mas esses fenômenos são fenômenos de um espírito. Só que o espírito que Hegel fala não é um espírito, não é um espírito individual de uma pessoa. Ou seja, eu não estou falando da consciência de alguém. Também estou, mas não só. Eu estou falando daquela que constitui uma consciência coletiva. E, portanto, a história está inserida nessa consciência coletiva. A história não é história. Robinson Crusoe não faz uma história, porque ele está sozinho numa ilha. A história, ela é sempre coletiva. E é isso que vai pensar Hegel. Uma história, a história não como a história de alguém, mas a história da própria humanidade. Então, para Hegel, a história ela é fruto da aventura humana. E o que é a aventura humana? A aventura humana é um processo de autoconhecimento que se faz coletivamente, que se produz coletivamente. A vida de uma pessoa, eu vou usar uma frase meio lugar comum, boba, a vida de uma pessoa diz respeito apenas a essa pessoa. A vida de uma pessoa é apenas a vida de uma pessoa. O que importa é a interação que essa vida se faz numa coletividade. E é isso que interessa para Hegel. É a história que se constrói enquanto autoconhecimento da própria humanidade. O Geist aí não tem nenhum sentido espírita, de um espírito individualizado, não é isso, tem nada a ver. Nem a ideia de um espírito com uma consciência pessoal, também não. O espírito aí é a caminhada da humanidade enquanto autoconhecimento. A humanidade, historicamente, se autoconhece. Portanto, as manifestações culturais, nesse caso as artes, são momentos da caminhada histórica do espírito humano. Ok? Agora, no que diz respeito às artes,
a gente vai começar a ver uma série de pontos. Vamos começar aqui a ler alguns pontos e começarmos a falar um pouquinho sobre isso. Na medida que a gente for falando, a gente vai montando o quadro que interessa aqui sobre o entendimento da obra, o que é a arte em Hegel. Hegel começa por romper com Kant no que tange a possibilidade de uma ciência do belo. O belo constitui, assim, para Hegel, uma ideia que existe de fato na realidade através das obras de arte. Hegel propõe uma conciliação que, segundo ele, já se encontra presente em Kant, entre o espírito e a natureza, ainda que a filosofia tenha se mantido apenas no ponto de vista subjetivo. Outro ponto importante da obra hegeliana é a concepção de uma arte que supera a dimensão do gênio, no caso, do sujeito individualizado. É a comunidade dos homens que toma consciência de si na história. Geist, espírito, manifesta-se na filosofia, na religião e na arte. Pontos aqui que eu já até trabalhei, quando comecei a falar. Primeiro ponto, uma vez que para ele o que importa é a realidade coletiva, essa realidade intersubjetiva entre sujeitos, ou poderíamos chamar essa realidade cultural, a arte é um fenômeno que impõe conceitos e valores que não são puramente subjetivos. Isso é o que nós vemos em Kant. Kant defende uma universalidade que não escapa, que não consegue ir além da dimensão do sujeito. É universalmente subjetivo. O belo é universalmente subjetivo. Por que é universalmente subjetivo? Porque ele não ultrapassa a dimensão da subjetividade. Ele permanece fincada, isolada na subjetividade. Vou usar um termo aqui de um filósofo chamado Leibniz, que depois vai ser utilizado por um outro filósofo alemão, de língua alemã, que não é alemão, ele é austro-húngaro, que é Edmund Husserl. Ou seja, o termo é monádico, mônada. O que é mônada? Uma estrutura autofechada. Subjetiva é como uma estrutura fechada que não consegue ir além de si mesma. Né? Ou até a gente vai ter um biólogo mais recente que, se não me engano, está vivo, que é Humberto Maturana, que vai falar de uma clausura estrutural. Clausurado. A palavra clausura a gente entende melhor. Até clausura, o que é a clausura? Confinamento que a gente está vivendo. Clausura, não sai de si, não sai dali. Para Hegel, não. O fenômeno, o mundo, é coletivo. Eu não estou enclausurado. Pelo contrário, eu nunca fui tão aberto. Eu nunca fui tão exposto ao mundo, porque o mundo é coletivo. O mundo é uma realidade coletiva. Sendo, portanto, uma realidade coletiva, para Hegel, é uma balela pensar que a arte e, portanto, o valor do belo não sejam pensados coletivamente, e, portanto, os seus valores não estejam de fato agregados às coisas observadas. Kant não conseguiria jamais, pelo ponto de partida que Kant sai de um determinado ponto de partida, ele não tem como aferir uma ciência do belo. Ele pode, no máximo, fazer uma crítica ao belo. É o que ele faz na crítica da faculdade do juízo. Ele vai dizer, não, é possível fazer, sim, uma ciência do belo. No sentido, o belo não é algo diferente de Kant, não é algo que não esteja agregado às coisas. Elas estão agregadas às coisas. O problema é que o próprio conceito de beleza, e aí você tem que lembrar que em Kant não há o conceito de beleza, o belo é aquilo que apraz imediatamente sem conceito e universalmente sem conceito. Para o Hegel, existe o conceito de beleza? Existe. Sim, estabelecemos conceitos de beleza, mas olha o verbo, estabelecemos conceitos. O conceito de belo se modifica como tudo no viés da história. A história, ela é uma máquina ingrediente, ela é o princípio ingrediente que vai contextualizar o belo historicamente em diversos modelos, manifestações e conceitos.
Nesse sentido, a própria ideia de conceito aqui não é uma ideia estática, como a gente pode encontrar em Kant. Mas a gente encontra, em certa medida, lá em Platão. A própria noção de conceito está submetida ao regime da história. Tudo está submetido ao regime da história. Tudo está em processo na perspectiva hegeliana. Nesse sentido, como eu escrevi, não há mais sentido para Hegel da sobrevalorização que se fez na Renascença, que se fez no século XVIII, que Kant fez ao conceito do gênio. Kant ele vai dizer que o gênio é a prova de uma interferência da natureza sobre a cultura. Por que isso? Kant diz isso. Porque o gênio é aquele indivíduo cuja natureza lhe proporcionou a capacidade de romper com modelos anteriores, propondo novos modelos de arte, de criação. O gênio produz algo que nasce com ele e morre com ele. Kant, inclusive, faz uma diferença na crítica da razão pura muito interessante, que eu não falei nas aulas anteriores, que é a diferença entre o gênio e o grande cérebro. Né? Ele vai dizer, olha, Michelangelo é um gênio. Isaac Newton é um grande cérebro. O que é essa diferença? O que Isaac Newton proporcionou é possível de ser compreendido por qualquer um, porque é uma tentativa de compreender a natureza. Ele é um físico. O Michelangelo é um gênio, porque o que ele produz é impossível de ser, de novo, imitado, a não ser que eu caia no pastiche, a não ser que eu caia na imitação, a não ser que eu caia no plágio, né? Mas é impossível de ser produzido na originalidade que aquilo condiz, porque é realmente o ato de criar. Isaac Newton não criou, segundo Kant. Isaac Newton compreendeu. Michelangelo cria. Mozart criou. É diferente. Criar é diferente de compreender. Um que está em operação é uma profunda capacidade de entendimento das coisas. Outro que tem em jogo é uma imaginação criativa. É diferente. Nesse sentido, em Hegel, esse papel do gênio cai de valor. Tá? Ele cai, ele perde, ele sai desse pódio, dessa majestade toda. Tá? Porque mais importante que o gênio é o quanto essa produção artística está vinculada à própria história humana, à história de todos. Tá? Nesse sentido, Hegel faz uma clara diferença, Hegel faz uma valorização que não havia antes. Que é qual? Até em Kant, você vai ler a obra de Kant, há uma valorização da beleza natural em relação à beleza artística. A beleza artística ela é derivação da beleza natural. Isso aparece nos renascentistas, isso aparece em Kant, isso aparece, eu digo mais, lá em Platão. O belo natural é sempre mais elevado que o belo artístico. Por quê? Porque se entende desde Platão que o belo artístico é uma mímesis, ele tem uma propriedade mimética, de imitação da natureza. Por isso que Platão condena o belo artístico, em linhas gerais. Em certa medida, ele condena o belo artístico. A pintura é uma cópia da cópia que já constitui a natureza. O que vai mudar essa postura de valorização na idade da Renascença. Já vai mudar no iluminismo kantiano. Vai se valorizar as artes. Mas as artes, elas ainda elas ainda são pensadas num forte lastro comunitário com a beleza natural. Tá? A própria ideia do gênio criador
Em Kant, a gente falou do conceito de gênio criador, a gente deu uma aula só sobre o conceito do gênio criador. Esse gênio criador, em Kant, ele é valorizado porque como um produto da natureza. Né? Tem uma tese natista ali em Kant, não se produz um gênio, nasce esse gênio. Ou seja, já nasce com. Ou seja, a genialidade é uma garantia que a natureza dá a certas pessoas, é uma nobreza, no sentido de uma arete, é uma excelência que é conferida a certas pessoas, e que constitui, certamente, uma interferência, como eu falei agora, né? Uma interferência da natureza sobre a própria a produção humana. Hegel vai mudar isso. Hegel vai dizer, não, a beleza artística é mais nobre que a beleza natural. Isso muda muita coisa. Ele inverte. Então, dizer que a beleza artística ela é mais nobre do que a beleza natural. Porque a natureza ela apenas aponta a presença de um espírito criador. Eu poderia até dizer Deus. A natureza ela mostra com tamanha, certos elementos se apresentam com tamanha perfeição, precisão, harmonia, a combinação das cores, das formas, num cristal, por exemplo, né? O rearranjo e o rearranjo, as sutilezas e a leveza que uma flor possui, né? Aponta para uma harmonia, né? Para uma organização que a gente até diria, utilizando lá do famoso argumento teleológico de Tomás de Aquino, até aponta para a existência de um artífice criador, de um gênio criador, de uma inteligência criadora do cosmos, uma divindade. Aponta. Não garante a certeza que eu possa dizer que sim ou que não. Não me garante conhecimento sobre, mas me aponta. Mas a beleza artística, vai dizer Hegel, essa sim eu sei que foi criada por alguém. Essa sim aponta para um criador. Eu posso ter dúvidas quanto à existência ou não de divindade. Olha que Kant ele era protestante. Mas eu não tenho como negar que Michelangelo fez o Davi. Ali realmente tem a presença de um criador, de um executor, de um feitor, portanto de uma inteligência. E para Hegel, o espírito está acima da. O reino do espírito humano está acima da natureza. Portanto, o belo artístico é superior ao belo natural por ser um produto do espírito. Estou literalmente citando Hegel. Hegel diz exatamente isso. O belo artístico é superior ao belo natural por ser um produto do espírito. Eu reconheço a presença de um espírito criador ali. Isso ele escreve na sua famosa obra Lições sobre Estética. Não significa que não haja um belo natural. Por exemplo, no organismo vivo, que concilia uma unidade ideal entre as partes, que mostra organização, sutilezas, combinações muito nobres, muito complexas. Mas é a arte que realmente aponta para um exercício do trabalho humano. Aponta para um trabalho. Eu até diria, brincando aqui, fazendo referência ao Platão do Timeu, diferente quando eu olho a Lua e percebo a grandeza da Lua, eu não tenho como asseverar, eu não tenho como confirmar o criador da Lua, mas eu tenho como confirmar o criador de um livro, de um poema. Né? Esse então do Timeu, eu reconheço na obra, eu sei quem é o demiurgo dessa obra, eu sei quem é o criador, eu sei onde está o esforço de criação de um poema, de uma peça, de um copo, de um livro, de um computador, e por aí vai. Nesse sentido, a beleza artística
ela realmente ela aponta uma coisa que é mais nobre, ela aponta um valor que para Hegel é mais nobre do que a que inclusive é o que garante a beleza, que é o exercício do trabalho humano, a força do trabalho do espírito, a força do espírito em criar, em dar ensejo, em formatar, formalizar, dar forma. Por isso eu citei a ideia do Demiurgo. Nesse sentido, a arte não deve se resumir, como a gente encontra antes, segundo Hegel, à imitação da natureza, porque ela é mais nobre que a natureza. A única graça de reproduzir a natureza está em um homem igualar-se ao Criador. Foi como eu falei. Né? Quando o homem tenta imitar a natureza, no fundo ele está se igualando ao Criador. Coisa que, em certa medida, já está presente ali em Kant também. Na ideia do gênio criador. Né? O homem, enfim, rejubila-se na arte com sua habilidade criativa de gerar um artifício. Nesse sentido, o grande valor da arte, o primeiro grande valor da arte está justamente no fato de ela mostrar para o próprio homem, que é o artista, mas em certa medida a própria humanidade, e mostrar para os seres humanos que eles são capazes de criar. Que eles, tal como Deus, criam. E é nisso que eles se distinguem, os seres humanos se distinguem de todo o reino animal. Ao contrário dos animais, os homens criam. Esse conceito é um conceito muito importante que começa lá com Hegel e vai continuar. Por exemplo, tem um antropólogo, filósofo antropólogo importante, Ernst Cassirer. O Cassirer, quando ele fala do homem simbólico, ele chama o homem de um homem faber. Nós não somos apenas Homo sapiens, nós somos Homo faber, né? Homens que fabricam. Inclusive a gente sabe na antropologia biológica, né? Sabe-se que houve uma espécie anterior a nós que foram os primeiros que começaram a criar coisas, a criar ferramentas. Não é à toa que seu nome é Homo habilis, né? Homo habilis. O homem hábil, quer dizer, hábil, aquele que fabrica, aquele que tem a habilidade de fabricar coisas, de agir sobre uma pedra produzindo uma faca, produzindo tacape, produzindo alguma coisa que vai ter tacape acho que é um pouco demais, mas uma pedra lascada, vai conseguir lascar uma pedra para fazer um uso diferenciado dela, ou um bambu fazendo uso diferenciado, transforma um bambu numa lança, ou seja, ele fabrica, ele produz, ele modifica a natureza. E isso é o primeiro grande valor da arte. É claro que aqui, quando Kant está falando de arte, aqui ele não está pensando numa diferença entre arte e técnica. Ele está associando arte com técnica. E, em certa medida, até dando um maior valor às técnicas em relação às artes. Uma vez que as artes, muitas vezes, se vangloriam pelo fato de reproduzir a natureza, quando as técnicas não se vangloriam pelo fato de reproduzir a natureza, mas justamente pelo fato de produzir algo diferente, distinto, artificial, outro em relação à natureza. Nesse momento, a técnica, enquanto produto absolutamente útil, foi o que eu acabei de falar, coloca-se acima da própria arte. Olha só que coisa. O que faz com que uma arte tenha valor, segundo Kant, Hegel, é o fato de ela se distinguir da natureza, produzir do além da natureza. Nesse sentido, a própria técnica ela se coloca acima da própria arte. Porque ela não busca o mimético. E Hegel mesmo chega a dizer que o mimético, em demasia, gera o tédio. Por que tudo isso? Porque o movimento, o exercício primeiro do espírito, para que ele se conheça, ele se distinguir da natureza. A primeira coisa que a espécie humana faz, segundo Hegel,
primeiro autoconhecimento se produz numa negação daquilo de onde você parte, ou seja, o homem nega a natureza. Isso é um primeiro exercício de autoconhecimento, na medida que se distingue dela, revelando, portanto, o que a arte mesma é: uma produção criadora distinta da criação que constitui a própria natureza por Deus. Nesse sentido, Hegel vai valorizar muito os pintores holandeses. A pintura holandesa, ela está muito... Van Eyck, por exemplo. Ela está muito... E se você olhar mais à frente, tá? Olha, pense, por exemplo, o próprio Van Gogh, já no século XIX. Hegel já... Quando Van Gogh morre, Hegel já tinha morrido há muito tempo. Ele também viveu no século XIX, mas Hegel morreu em 1850. O próprio Van Gogh, você vai pegar aquelas pinturas dos trabalhadores, né, as pessoas trabalhando, fazendo, seja descascando uma batata, seja no campo, né? Hegel, ele valoriza muito as pinturas dos holandeses, por exemplo, ele cita o Van Eyck, porque justamente pelo caráter, pelos motivos que aparecem nas pinturas holandesas, na pintura dos holandeses, que é qual? Os motivos são é a vida campesina, mas é a vida do trabalho. E essa valorização do trabalho, né, enquanto capacidade de transformação da natureza, né, e, portanto, o primeiro movimento de distinção do homem em relação à natureza, é importantíssimo na filosofia hegeliana. Não é por acaso que Hegel é um autor que vai ser tão comemorado, criticado, mas também comemorado, e vai influenciar muito a filosofia marxista de Karl Marx e Friedrich Engels, que é a questão do trabalho. Né? Só que com uma diferença. Né? Hegel pensa que o trabalho é fruto do espírito humano, ao passo que os marxistas vão pensar que o trabalho é uma transformação acertada da matéria. E só fazer uma coisinha aqui. Senão eu vou acabar perdendo o computador aqui por causa de energia. Está com baixa energia. Tá ok? Hegel critica aqueles que opõem, portanto, a arte à filosofia e toda a teoria do conceito. Ou seja, Kant diz que a arte não produz... A arte lida... O valor primeiro da arte é o belo. E o belo, na sua experiência imediata, é sem conceito. Kant até reconhece que, posteriormente, eu posso desenvolver toda uma teoria sobre o belo. E foi desenvolvida toda uma teoria sobre o belo. Mas a experiência primeva, a experiência originariamente bela, ela se faz numa universalidade sem conceito. Kant fala isso. Hegel vai dizer, não, o belo ele já é apresentado e desenvolvido originariamente, e eu diria mais, reconhecido a partir de um conceito. Nesse sentido, você entende Hegel, quando a gente olha que a história, vamos pensar na própria história humana, como o que é arte, ou valorizado como arte numa época, é desvalorizado em outra. Né? No fundo, se a gente olhar essa ideia, essa compreensão que se tem muito sobre a arte, olha, num determinado momento valorizava-se a tecnologia, a produção tecnológica humana. Em outro momento se voltou mais para um retorno à natureza, por aí vai. A história é feita de muitas idas e voltas, mais do que Hegel gostaria que fosse. Mas, certamente isso está em jogo porque há um conceito ali subjacente determinando o que nós consideramos como belo ou feio. Essa ideia, essa compreensão sobre a arte não é muito distante ao que Hegel
compreenderia. Por quê? Porque ela vai em acordo, ela vai de encontro, ela vai ao encontro de uma compreensão de uma arte que se produz a partir de conceitos. De uma arte que não se opõe aos conceitos, pelo contrário, está firmado a partir deles. Está firmado a partir deles porque o próprio conceito para Hegel é um conceito flutuante, historicamente modificado a partir das negações e afirmações que o espírito humano faz acerca das coisas na busca do seu próprio conhecimento. Portanto, a arte deve ser objeto de uma ciência, uma vez que ela é também obra do espírito que toma consciência de si mesmo. A gente já falou, o espírito é o espírito humano e a história da humanidade é uma história de autoconhecimento. E por isso o Hegel identifica 3 grandes artes. Ele pensa num modelo, num sistema de arte, no qual você tem uma arte simbólica, que é depois substituída por uma arte clássica, e depois substituído pela arte romântica. Há uma arte simbólica, uma arte clássica e uma arte romântica. Essas artes, elas não apenas se diferenciam nos valores que elas propiciam sobre o que é artístico, mas antes, elas também estão condicionadas historicamente. A arte simbólica, ou o nascimento da arte, acontece no Egito, segundo ele. Ele dá o Egito como lugar histórico em que surge a arte simbólica. Ele dá depois a arte clássica à Grécia. E depois a arte romântica ele identifica no cristianismo. Simbólica, clássica e romântica. Ok? Vamos ficar por hoje aqui. Já falamos bastante coisa sobre Hegel. E na próxima aula eu vou continuar com Hegel falando dessas 3 artes. Aí a gente vai se deter o que é arte clássica, o que é arte simbólica, o que é clássica, o que é romântica. O que acontece no período simbólico, que é ultrapassado pelo período clássico, e é ultrapassado no período romântico. Tudo bem? Hegel fica em 2 aulas, que eu acho que vai ficar bem melhor para a gente entender o autor. Primeira aula já está computada aí. Tá bom? Um grande abraço a todos.